Olá, pessoal da hidráulica de sábado, pessoal da hidráulica de segunda, que eu tô sabendo que esse vídeo vai para vocês também. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de hidráulica, agora no formato remoto, né? Eu vou fazer uma apresentação para vocês. Essa apresentação vai estar disponível a partir do sábado, dia 30. Para os alunos da hidráulica do sábado, eu já vou sinalizando quais são os exercícios que vocês precisam me entregar. Aos demais alunos da segunda-feira, é necessário conversar com o professor Ivan para verificar quais serão os critérios dele de avaliação quanto a essa aula. Então eu vou começar a apresentação. A única coisa é que vai levar alguns segundinhos ali para ela ir para o PowerPoint. Então, se vocês quiserem adiantar um pouquinho, para vocês que já está gravado, fiquem à vontade. Bom, para essa semana de aula, o nosso tópico é transiente hidráulico. E o que é esse transiente hidráulico? Esse transiente hidráulico ele tem um outro nome. A gente chama ele popularmente de golpe de Ariete. E ele faz uma variação de pressão dentro dessa tubulação. Essa tubulação, quando ela tem módulos superiores e inferiores de pressão atingidas, ela pode ter ali o efeito de um golpe de Ariete. Esse golpe de Ariete ele vai ter ali a sua formação a partir de alguns fatores. Dentre eles, a mudança significativa da velocidade do fluido, fechamento abrupto de válvulas ou registros, partida ou parada de bombas. Gente, o que acontece? Às vezes, a gente está fechando ali um registro e a gente fecha muito rápido. E essa questão da gente fechar esse registro muito rápido vai fazer com que a água continue vindo com uma pressão grande antes da válvula, chegue até a válvula, e a partir dali a gente cria uma situação que às vezes pode ser até de vácuo. Então, essa pressão vem aqui a gente tem a válvula. E aqui a gente pode ter subpressão. E aqui sobrepressão. Tá? Quais são os sintomas mais conhecidos desse golpe de Ariete? Bom, quando a gente está falando no que acontece após um efeito, no que acontece de dano após um efeito como o golpe de Ariete, a gente está falando de uma manifestação patológica, muitas vezes. Porque, na melhor hipótese, a gente vai ouvir só um barulho do martelo hidráulico ou ruído de tubulação. É bem característico, a gente escuta como se tivesse um martelo mesmo batendo na parede. Mas a gente pode ter o rompimento de tubulações em zonas de sobrepressão e a gente pode ter estrangulamento de tubulações em zonas de subpressão. Então, quando a gente tem esse rompimento de tubulações, aí sim, a gente fala de uma patologia causada ali pela sobrepressão. A manifestação vai ser a patologia. Como que acontece esse efeito? Isso acontece quando a gente está ali com essa válvula e notem que essa válvula está fechada. Aqui a gente está vendo um tubo de cobre, tá? Pensem que isso aqui é uma válvula de descarga. É muito comum acontecer na válvula hidra de descarga. A gente abre essa válvula e a água começa a fluir. A partir do momento que essa alavanca volta para a posição de fechar a válvula muito rápido, aqui nessa área, essa água precisa ir para algum lugar. Ela começa a fazer uma pressão maior. E essa tubulação aqui, ela pode ter efeitos de subpressão. Então, ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Ela pode, quando a gente fala em estrangular, é porque ela pode
ficar um pouco mais fina devido a essa subpressão. Aqui a gente tem demonstração de um golpe de Ariete acontecendo. Isso é o que acontece dentro da tubulação, quando é fechada a válvula muito rápido. Já para a gente ter noção do que acontece quanto ao barulho e quanto à tubulação se mexendo, a gente tem esse exemplo aqui. Golpe de Ariete. Notem a tubulação se mexendo ali sobre a cabeça do menino. Vocês perceberam que faz um barulho de martelo? Pois é esse barulho de martelo que a gente tem como característica do golpe de Ariete. Da energia de propagação em tubos, a gente tem aqui um caso considerado ideal para essa energia de propagação, onde seria interessante se a gente tivesse uma função dessa forma, bem redondinha, com máximos e mínimos bem definidos. Mas na vida real, no caso real, a gente vai ter a variação de pressão gradualmente aumentando, formando um pico aqui, gradualmente descendo e assim por diante. Nós vamos chamar a subpressão, a sobrepressão, na verdade, de HA. Subpressão é um caso especial do excesso de pressão. A gente pode ter excesso de pressão quanto a excesso de fluido, por exemplo, numa tubulação, mas a gente pode ter excesso de pressão pela falta desse fluido. Então, são nomes diferentes que a gente dá. Para a gente iniciar o processo de entender como acontece esse cálculo de sobrepressão e subpressão, a gente vai precisar entender o conceito da celeridade. Em física, quando a gente fala de ondulatório, a gente vê a propagação das ondas através da celeridade. E a celeridade é a velocidade média de propagação de uma onda, que pode ser obtida através dessa fórmula. 9.900 dividido pela raiz de 48,3 mais K, que é o coeficiente do material, vezes D, que é o diâmetro desse material, e E, aqui, que é a espessura do tubo. E quando eu estou falando de espessura do tubo, eu não estou falando de diâmetro, nem nada assim, porque a gente já falou ali do diâmetro. Eu estou falando desta espessura aqui. A gente está falando das paredes do tubo. Vocês já devem ter notado, se vocês já mexeram com tubulação de casa, que o tubo branco, que é aquele tubo que é usado para tubulação de esgoto, ele tem uma espessura. E o tubo que é utilizado para tubulação de água fria, que é o tubo marrom, ele tem uma espessura bastante maior. Por quê? Porque os condutos que conduzem o esgoto, eles trabalham sob forma livre, ou seja, eles não vão ter uma pressão maior do que a atmosférica. Aquela espessura é suficiente para atender. Mas no caso dos tubos que conduzem água tratada, que são os tubos que vão fazer a distribuição da água do reservatório até os ramais da nossa casa, aqueles tubos sim, eles vão estar pressurizados com pressão maior do que a pressão atmosférica. Sendo assim, a gente precisa de paredes maiores para conferir resistência a esse escoamento e garantir a integridade desse sistema de tubulações. Bom, K é o coeficiente do material. Mas como é que eu calculo isso? O valor de K ele vai ser dado por 10 a décima dividido pelo módulo de elasticidade do material. Bom, quem fez McFlow comigo sabe que a gente já definiu que fluido não tem módulo de elasticidade. Que fluido tem viscosidade. Portanto, se a gente está falando do módulo de elasticidade nessa disciplina, é óbvio que a gente está falando aqui dos produtos que fazem os nossos tubos. E a gente tem alguns materiais aqui que são bastante comuns. Vejam, aço, fofo, concreto e PVC. O que é esse fofo? Nome engraçado, né? Isso daqui é ferro fundido.
FOFO é a forma que a gente utiliza para abreviar ferro fundido. Tá. Se a gente calculou a celeridade, é justo que a gente olhe também para o período, né? Vocês lembram lá de ondulatória, período, inversa de frequência? O período da propagação dessas ondas será calculado através dessa fórmula aqui, onde a gente tem o período em segundos, o comprimento da tubulação em metros e a celeridade em metros por segundo. A gente tem algumas formas de verificar o que está acontecendo através da velocidade da manobra. O que é essa manobra? O ato de abrir e fechar ali aquele material que aquela válvula, né, que pode gerar o golpe de ariete. A gente tem a manobra lenta, quando o período for inferior ao tempo de execução prática da manobra, e a manobra rápida, quando o período é superior ao tempo de execução da manobra. O que eu estou querendo dizer com isso? O tempo de execução da manobra é o tempo que vocês usam para fechar a válvula. Período, vocês podem considerar como se fosse o tempo ideal para que isso acontecesse. Se vocês levarem mais tempo do que o período, a gente está falando de uma manobra lenta. Se vocês fecharem muito rápido com um tempo menor do que aquele que seria razoável, a gente está falando de uma manobra rápida. E para uma manobra rápida, ou seja, o tempo ali menor do que o período, nós calculamos a sobrepressão com essa fórmula. No entanto, se for uma manobra lenta, a gente vai calcular através dessa fórmula aqui. Gente, notem que agora nós estamos falando só sobre sobrepressão. Sobrepressão, sobrepressão. O tempo inteiro. Não existe subpressão aqui nesse slide. O que a gente vai entender? Que se essa sobrepressão for negativa, então a gente está falando de uma subpressão. Aqui vocês têm todas as variáveis do problema dentro das fórmulas ali, que é para construção de problemas, tá? Existe uma faixa de pressão para a qual tubulações são preparadas para trabalhar. A mais comum que vocês vão mexer é a de PVC novo. O limite de pressão para um PVC novo é de 40 metros de coluna d'água, exceto PVC reforçado e PVC para tubulação de água quente. Aí existem especificações próprias. No entanto, vocês estão vendo que a unidade não está em Pascal, que é a nossa convencional, né? Pessoal, principalmente pessoal aí da hidráulica de sábado, essa tabela é necessário colocar no formulário. Eu não dou as correspondentes dessa tabela em prova. Aqui vocês vão achar a forma de fazer a conversão de algumas unidades ali para Pascal. Tá? Mas e de metro de coluna d'água para Pascal? De MCA para Pascal, 1 MCA é igual a 9.806,65 Pascal. Essa relação aqui vocês precisam lembrar. Metro de coluna d'água é uma relação muito comum dentro da parte de tubulações para a gente trabalhar. Uma unidade de pressão muito comum. Então aqui a gente tem as formulações de como a gente distribui as sobrepressões ou subpressões ao longo da tubulação. Que primeiro para o caso da manobra lenta, então para o caso da manobra rápida.
existe um limite de velocidade. Por que existe um limite de velocidade? Porque a velocidade ela vai influenciar em algumas propriedades ali do tubo. Notem que quando a gente está falando aqui de manobras rápidas, a gente está falando de celeridade. A gente está falando da velocidade desse escoamento, da propagação dessa onda. Então, a gente tem limites aí para os quais os tubos são utilizados. Para vocês calcularem o valor máximo da velocidade, vocês vão utilizar essa fórmula com D sendo o diâmetro em metros, para vocês obterem o valor em metros por segundo, tá? Para a gente evitar um transiente hidráulico, a gente não ultrapassa esse valor de 1 máximo ou o valor identificado em manual pelos fabricantes. Outra coisa que a gente pode tomar de atitude é fazer fechamento lento de válvulas e registros, empregar válvulas ou dispositivos especiais para a gente reduzir a pressão, os redutores de pressão, mas a gente também pode fazer a construção de chaminés de equilíbrio, que são os standpipes ou as câmaras de ar comprimido. Os standpipes, vocês têm um exemplo muito clássico em Pontão. Sabem aquelas torneiras na beira da pista? Aquilo lá são standpipes. Ou seja, são chaminés de equilíbrio. Quando a gente tem altas pressões na tubulação, é por aqui que a água vai sair para garantir a integridade da rede. Se vocês notarem aqui pelo chão, isso daqui é uma imagem da PR-407, então é justamente aí desse trecho nosso do litoral que a gente tem esse tipo de infraestrutura instalada. Pessoal da minha turma, esse exercício aqui é para entregar. Ele vai ser para entregar na próxima aula. Ou seja, no dia 6 de setembro. Aqui a gente tem algumas condições de equivalência para os tubos. A gente pode ter aí uma troca de tubos, de diâmetros, né, ao longo da tubulação. E para a gente poder fazer esse comprimento equivalente, para a gente calcular com o comprimento só, a gente utiliza essa formulação, onde a gente usa ali os comprimentos ponderados, né, em relação às áreas dessa tubulação. Isso aqui é para condutos em série com diferentes comprimentos ou seções transversais, ou os dois. Agora, para tubos com diferentes celeridades, então aqui a gente está usando A no lugar do alfa, e diferentes espessuras, essa é a forma de calcular o comprimento equivalente. A gente tem também os modelos de Spain e a teoria inelástica de Johnson para calcular as sobrepressões, sendo que o valor de H ali é a carga de pressão a qual está sujeita essa canalização. Então, a gente parte do princípio aqui, nesses dois métodos, que existe uma carga inicial a qual a tubulação está ali sujeita e está sendo exposta. Então, novamente, para os meus alunos, esse é outro exercício para entrega no dia 6. Pessoal, é realmente uma aula curtinha, é um tópico mais tranquilo da gente tratar, mas eu espero que vocês tenham entendido e que esteja tudo de acordo. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Para enviar esses exercícios, eu vou pedir que vocês façam o envio através do meu e-mail. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.